Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu trouxe uma tag literária deliciosa para vocês, que é a tag Café Literário. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Ai, o café, né, gente? O café é maravilhoso demais, fala sério, eu sou apaixonada num cafezinho e a união de café com literatura é a própria perfeição. Então, eu adorei essa tag. Espero que você que assista, né, aqui, que esteja comigo, que você tire muitas dicas interessantes de leitura, que sejam tão boas quanto um cafezinho fresco. E eu tentei, juro pra vocês, caprichar nas minhas escolhas. Quis ser o mais diversa possível, espero que você aproveite. Inclusive, tentei trazer aqui livros que eu gosto, que eu quero indicar e que eu não citei muito ou ainda não citei aqui no canal. É claro que com mais de 300 vídeos, incluindo muitos vídeos de tag, inclusive tem uma playlist aqui, se você gosta de tags, confira. É impossível eu saber exatamente se eu não citei ou se eu já citei, mas assim, ó, eu espero que você se inspire de maneira bonita e diversa. É isso. Sem mais delongas, que eu tô falando demais, vamos para essa tag que tem 9 perguntas e começa com um expresso, né? A primeira pergunta é: café expresso, livro curto de até 100 páginas. E eu trouxe um café expresso bem forte, daquele preto assim, ó, que você bate na boca e já se anima, que é o livro de poemas Um Útero é do Tamanho de um Punho, da poeta brasileira Angélica Freitas. Este livro aqui, gente, embora bem curtinho, embora seja um expressinho, eu vou falar pra vocês, é porreta, é muito forte, é maravilhoso. Nesses poemas, ela retrata especialmente um ser mulher no mundo contemporâneo, moderno. Ela tem uma poesia assim bastante intensa, em que questiona a sociedade, o modo como a mulher ainda é vista, as pressões sociais, as caixinhas em que nos colocam. Então, assim, é um livro super indicado para você que gosta de se movimentar, de se questionar e de, pela literatura, ter um novo olhar, um olhar mais ampliado em relação ao mundo, à nossa cultura, à sociedade, etc, etc. Portanto, é um baita livro, embora tenha menos de 100 páginas, né? Tem muita coisa aqui, tenho certeza. E você vai se inspirar, que você vai explodir sua cabeça com essa leitura. É maravilhoso e tem resenha aqui no canal. Eu não vou falar muito sobre os livros hoje, porque senão a tag fica gigantesca, mas confira a resenha deste livro aqui, eu falo melhor sobre ele, inclusive foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, foi sobre este livrão aqui maravilhoso da Angélica Freitas, que você precisa conhecer. Bom, a segunda pergunta é café gelado. Livro com personagem muito frio. Bom, essa pergunta me fez pensar um pouco, viu? Eu tentava lembrar aqui, fiquei tentando lembrar de personagens frias, né? E sim, lembrei de algumas personagens que me marcaram em uns livros que eu acho que são frias, mas eu quis trazer este livro que está recheado de personagens frias no sentido não de que não sintam, que não sejam intensas, mas que de alguma maneira são mais frias diante situações até extremas, tá? Então, este livro é Rinha de Galos, da escritora equatoriana Maria Fernanda Ampuero, que foi publicado pela Moinhos. Eu esqueci de citar que o livro da Angélica Freitas é pela Poema de Bolso, né, da Companhia das Letras. Bom, em Rinha de Galos, nós temos, então, contos muito fortes, gente. Olha, chegam até a ser gráficos, alguns deles, tá? Tem temas aqui bastante intensos, muitas vezes até tabus, como incesto, violência doméstica. Tem uma pegada bastante de thriller, assim, um horror psicológico que bota, né, a família diante um olhar bastante diferente. Algumas personagens frias que não tem uma personalidade exatamente esperada, ideal, diante, como eu falei, situações até radicais, situações extremas, né? Por exemplo, eu adoro o primeiro conto desse livro, para mim, se não for o melhor, é um dos melhores, que se chama Leilão. E nós temos uma personagem aqui, né, protagonista nesse conto,
que ela cresceu cresceu ali no meio de rinhas, né, de galos, e ela acaba causando certo terror ou assustando mesmo algumas pessoas que esperam que ela seja uma menina como qualquer outra da sua idade, mas ela lida de uma maneira muito natural com as vísceras e com sangue e com situações de violência, né? Então, assim, só para citar uma personagem para ser mais específica, mas aqui tem várias. Por isso que eu achei interessante trazer para vocês, porque se você também, como eu, adora uma personagem polêmica, fria, então este livro aqui é para você, embora muito curtinhas, né, porque são contos, mas muito complexas, personagens com muitas camadas, né, vivências de violência que acabam levando essas personagens a serem como são. Então, um livraço para você, super indicação aqui do canal, é incrível. A terceira pergunta da tag, vamos lá, é Café com Leite, livro infanto-juvenil que você ama. Eu trouxe, gente, hoje um livro infanto-juvenil que me marcou bastante. Eu não me lembro de ter lido este livro quando criança ou adolescente, mas eu me lembro de ter assistido ao filme que é baseado, né, nesta obra clássica com os meus pais e tal, e ficar com essa história na cabeça, as imagens do livro na cabeça. Mas já mais velha, né, já adulta, eu li O Mágico de Oz, que é um classicíssimo, né, livro infanto-juvenil do L. Frank Baum. Eu fiquei apaixonada, eu fiquei encantada com esse livro aqui, com as personagens, com os temas, né? E a proposta mesmo dessa obra, da trajetória da Dorothy, né? Que é essa protagonista, que ao longo desta aventura encontra alguns amigos, né? Que a auxiliam e ela auxilia para enfrentar os desafios, os obstáculos, as bruxas, os mistérios, os lugares desconhecidos, enfim. É um livro, assim, muito cheio de riquezas, de personagens que eu acho que marcam, né, várias gerações de crianças, adolescentes, adultos, e não tem muito o que dizer, né? Um clássico é um clássico. Eu amei mesmo, super indico para você, mesmo adulto, ou para você ler com uma criança. Saiba que é um livro, assim, realmente pra gente conhecer e apreciar. Coloca especialmente para mim, eu acho que marca essa personagem protagonista, né, que é uma menina, né? E é uma menina que não é fragilzinha, que não fica vivendo como se fosse uma princesinha que precisa ser resgatada, embora ela tenha ajuda. Só que ela sai desse clichêzão com seus sapatinhos vermelhos, enfim. É maravilhoso. Leia se você não leu, eu adoro. A próxima pergunta, a 4, é Café no Coador, que é meu predileto, gente. Eu amo um cafezinho no coador ou na prensa francesa, meus prediletos. O Café no Coador é um livro clássico que você ama. Então, eu fiquei aqui pensando, né, qual livro clássico eu trarei. E eu quis fugir um pouco dos clássicos que eu sempre mostro como prediletos, né, que geralmente eu acabo mostrando dos meus autores brasileiros, né, prediletos. Então, eu quis trazer um clássico que eu amo de paixão, que talvez você que me acompanha já saiba, mas não teve como fugir muito, né? Eu trouxe Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que é uma das minhas escritoras prediletas da vida. Esse livro aqui, gente, era pra mim um desafio, né? Eu sempre tinha a ideia de que seria muito difícil, porque as pessoas falam, mas que eu queria muito ler na minha vida e tudo mais. Eu já contei isso aqui no canal, acho que mais de uma vez. Quando eu o li, finalmente, foi a coisa mais surpreendente do mundo, porque minha leitura fluiu pra caramba, eu fiquei apaixonada. É um clássico, assim, absoluto, né? Virginia tem uma escrita que é impecável e essa personagem, né, Clarissa, que a gente acompanha durante um dia, essa história que acontece durante um dia, na preparação de uma festa na sua casa em Londres, ela tem muitas camadas, ele tem, né, o romance, muitas camadas, né? Tem personagens aqui que vão aparecendo ao longo desse dia e que, mesmo que sejam apenas citadas, de certa maneira, Virginia consegue trazer uma atmosfera, um mundo, uma realidade daquela personagem. E eu acho muito linda também a participação da cidade de Londres. Isso me emocionou um pouco também, eu acho, porque eu já morei lá durante alguns meses e aí eu ficava recordando das imagens da cidade também. Tudo isso, sabe, pra mim foi toda uma experiência especial, porque ela é uma autora que eu gosto, porque é um grande clássico do mundo, né? É um dos livros
mais estudados e citados, e também, né, porque tem esse cenário, assim, que pra mim é especial, que eu gosto muito, né, da cidade. Enfim, é um livro que talvez você tenha, né, já ouvido falar, e muitas pessoas... Tá, tem gente que não gosta e tá tudo certo, né? Mas eu amo de paixão. Eu acho maravilhosa a literatura da Virginia, que consegue retratar a cidade, tudo isso que eu falei, a sociedade, as pessoas, uma classe social, de maneira tão sensível e principalmente olhando para as banalidades, né? Para aquilo que é cotidiano, rotineiro, invisibilizado, tudo aquilo que eu já falei muito com vocês, que é algo de que eu gosto muito na literatura. E ela é um grande exemplo disso, porque tem esse olhar para um mundo até que podemos falar feminino, para as experiências, né, do feminino. Embora, né, nesse livro a gente tem um paralelo entre a Clarissa e uma outra personagem, que é um homem que está num momento muito complicado da vida, né, e não vou dar spoilers, mas esse paralelo acontece com um homem, né, então é interessante perceber também isso na história da Virginia. Gente, eu tenho uma resenha aqui que tá toda completa, então confiram, vale muito a pena. Eu acho que eu transbordo todo o meu amor, minha paixão pelo livro, e aí você pode saber mais. Mas aqui fica minha dica super, super carinhosa, que eu amo de paixão. Esse livro é um clássico maravilhoso. Bom, vamos lá. A próxima pergunta, que é Café Feito na Cafeteira. Livro lido recentemente e que você amou. Eu acho que essa foi a pergunta para a qual a resposta veio imediatamente depois que eu vi a pergunta. Eu não poderia deixar de citar este livro que eu li recentemente e eu estou muito apaixonada, que é Os Malaquias, da escritora brasileira Andrea Del Fuego. Gente, este livro aqui é incrível, é uma escrita que me dá alegria de saber que é feita por uma escritora contemporânea, nacional, que eu conheci e que é muito maravilhosa, muito gente boa. E, gente, assim, é muito diferente de muita coisa que eu tenho lido, né, da nossa literatura. Ela resgata alguns elementos da literatura fantástica, do realismo mágico, sabe? Ao mesmo tempo em que traz, sim, características de obras contemporâneas brasileiras, que talvez você esteja aí lendo, temas que são importantes para nós que estamos escrevendo neste momento, inclusive elementos autobiográficos, que é uma tentativa de resgate de memórias de uma família, cenário, né, mais rural, mais interiorano brasileiro. Isso é interessante também, que não é tão visto. Muito da nossa literatura acaba retratando a grande cidade, né? Mais uma vida urbana. Dramas familiares, também dramas relacionados ao meio ambiente, a vinda de uma hidrelétrica, enfim, muita coisa. Eu ainda não soltei a resenha desse vídeo aqui no canal, né, nesse momento em que eu gravo, mas aguardem, porque com certeza eu gravarei uma resenha para falar mais sobre ele. Mas aqui eu já deixo registrada a minha dica maior para você. Sério, é muito lindo. A escrita da Andrea tá assim, olha, de você chorar, de você ler e falar, cara, eu quero escrever desse jeito. Eu, pelo menos, pensei quando estava lendo. Então, super indicação de todo o meu coração para vocês, Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Bem, na sequência, temos a pergunta número 6, que é Café Forte. Livro que te decepcionou. Muitas tags têm essa pergunta sobre livros que decepcionaram. Eu imagino que já tenha citado este livro aqui neste sentido, tá? Mas eu tinha pensado em um outro, mas eu recordo de ter citado esse outro em outra tag. São livros que eu li mais recentemente, então por isso que eu fico um pouco mais à vontade de citar como decepções, até porque, assim, livros que eu li já há muito tempo, eu não gosto muito de citar neste caso, porque eu fico meio assim de saber se hoje, né, com a minha cabeça, ele me decepcionaria mesmo ou não. Então, se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, talvez tenha me ouvido, né, falar sobre como esse livro me decepcionou. Inclusive, tem vídeo dele aqui no canal em que eu abordo mais minuciosamente a minha decepção. Eu vou citar muito por cima aqui, mas o livro é Nós Mulheres, da Rosa Monteiro, que é uma autora espanhola, né?
Bom, esse aqui foi meu primeiro contato com a Rosa. E eu já tinha ouvido falar muito bem dela. Então eu tava super animada. Inclusive eu li com um grupo de leitura. Era um grupo de leitura que eu era uma das coordenadoras de leituras feministas. E aí a gente foi na maior expectativa para ler este livro da Rosa Monteiro, que é um livro de não ficção, em que ela faz perfis, aqui são chamadas biografias, várias personalidades do mundo, da história, né, desde mais antigas até um pouco mais contemporâneas, de vários lugares do mundo, mas eu acho que são mais perfis, não vou ficar discutindo isso, eu falo sobre isso lá no vídeo que eu escrevi sobre nós mulheres. Eu acho que a Rosa Monteiro, ela cai em alguns preconceitos, ela deixa escapar assim algumas caracterizações que para mim soaram extremamente problemáticas, principalmente relacionadas ao corpo das mulheres. Ela sempre descreve muito os corpos dessas mulheres que ela retrata, e aquelas que são vistas como mulheres fora do padrão, ela escorrega muito nessa caracterização, gente, é horrível. Tem umas passagens gordofóbicas, enfim. Pra mim foi uma grande decepção, tá, nesse sentido, porque eu não esperava isso dela. Com a proposta tão incrível que ela tem nesse livro, eu esperava que fosse muito melhor. Então, é isso, eu preciso citá-lo. Não sei se você já leu, não sei se você concorda comigo. Depois você escreva ali pra mim nos comentários o que você achou em relação a essas questões. Café com adoçante, pra mim, isso aqui é a pior coisa que tem no mundo. Nossa, eu detesto café com adoçante, não tomo. Livro light para ler em dias tensos. Muito bem, então eu trouxe pra vocês esse livro aqui. Ai, gente, nossa, sério, quando eu li eu fiquei assim encantada de gostoso que ele é. Ele é muito lindo, ele é muito lindo. Que é Duas Vidas, do Fabien Tomé. Agora eu me esqueci como é que pronuncia o nome dele, vocês me desculpem, viu, gente? Na época eu até dei uma olhadinha, que na verdade, gente, é uma GN, né, uma graphic novel, belíssima, inclusive, né, diga-se de passagem. É linda, essa edição é linda. E a história desse livro aqui, ai, assim, é aquela história pra você, exatamente isso, pra você ler num dia difícil, pra você ler naquele dia que você tá mal, ou naquele dia que você precisa, assim, descansar sua cabeça, que você precisa ter uma mensagem bonita, que você quer ser tocada, assim, por algo sensível, por algo tranquilo, por alguma literatura que trate de temas que às vezes, né, são difíceis, mas que ainda assim consigam, né, trazer essa luz, trazer assim essa leveza que nos faz falta, né, principalmente em alguns dias especiais. Então é assim, belíssimo o trabalho que esse autor e desenhista faz aqui. Gente, eu agora me toquei que eu não citei os tradutores e nem as editoras. Eu acho que eu citei só dos dois primeiros livros. Mas, como sempre, eu deixo o nome aqui, o título do livro, do autor, a editora, também o tradutor na tela para você conferir. Tem links ali para as compras dos livros abaixo, e aí eu deixo várias informações sobre todos os livros que eu cito aqui, tá bom? Então, voltando, é um livro que eu super indico para você que está buscando uma leitura gostosa, uma leitura leve. Certamente vai te tocar e você vai me agradecer depois. E se você ler, depois você me conta. Porque é muito, muito maravilhoso. Eu amei esse livro. Bom, a pergunta número 8 é Café com Açúcar. Livro com casal clichê que aqueceu seu coração. Bom, eu já citei aqui no canal algumas vezes que toda vez que tem, assim, essa pergunta de casal, eu me embaralho um pouco, principalmente relacionada a casal clichê. Não sou uma grande leitora de livros românticos, né, de romances românticos, mas enfim, eu tentei, né, me lembrar de um casal que eu não sei se é clichê, tá, gente? Não sei se isso é exatamente um clichê, mas um casal, assim, que me aqueceu o coração, que eu gostei de acompanhar dentro da história toda, que eu vou deixar a capa aqui do livro pra vocês, que é O Tempo Entre Costuras, da escritora espanhola Maria Dueñas. E neste livro nós temos a Síria, eu acho que ela chama Cira. Nossa, faz um tempo já que eu li no Kindle, por isso que eu não trouxe, tá? Mas nós temos, né, a vida e as aventuras desta mulher. Primeiramente se apaixona por um cara que
a gente acaba percebendo que não é lá essas coisas, né, ao longo da jornada dela, e depois ela, em outro país, num contexto histórico bastante tenso, né, durante a ditadura do Franco na Espanha, tem uma situação que ela acaba saindo do país, ela vai para o Marrocos, vai parar lá. Neste país, ela acaba vivendo muitas aventuras, né? Falando isso parece filme de sessão da tarde, mas é bem gostoso esse livro, gente. É um livro super interessante, é um romance histórico. Então a autora faz um trabalho assim de recuperação de contexto, né? E inclusive de elementos da moda, que é importante, afinal, Tempo Entre Costuras é por causa do trabalho dela como costureira. Tem todas umas situações de espionagem, né? De oposição ao governo e também o envolvimento, né, desta nossa protagonista com personagens muito controversas, né, que estão envolvidas com o regime franquista na Espanha. Enfim, ela conhece um outro homem e eles inicialmente sendo parceiros ali, tem uma amizade, aí eles têm acabam se envolvendo com as questões da políticas, né? Pouco a pouco a amizade, a parceria deles vai se desenvolvendo para outra coisa. Eu acho que não é nada clichê o livro, sabe? Embora tenha alguma, né, tipo esse tipo de situação que possa parecer, sei o que vai acontecer, mas não, é um livro assim com camadas muito interessantes, personagens, com histórias e um ambiente, assim, para mim foi muito, muito bacana de ler mesmo, principalmente pelo trabalho, como eu falei, de resgate histórico, de retrato, né, de uma época, e é delicioso também acompanhar essas descrições que ela faz, né, dos vestidos, das roupas que a nossa protagonista faz para suas clientes, como ela consegue se manter num outro país, numa situação muito difícil, né, de ser imigrante e de não poder voltar, enfim. É muito bacana esse livro mesmo, eu adorei quando li, então fica aqui a minha dica para vocês. Bom, para finalizar esta tag super gostosa, a pergunta 9, que é cappuccino, livro para ler em qualquer momento. Muito bem, então eu escolhi trazer um livro de poesia, porque eu acho que poesia é ótimo para isso, para você ler em qualquer momento. Você pode ir e vir no mesmo livro, que você nunca encontrará o mesmo livro. Então isso é maravilhoso da poesia. E eu trouxe a minha musa maior, maravilhosa, a Wisława Szymborska, né, gente? Essa aqui é uma autora que você que me acompanha sabe que eu amo de paixão. Também tem vídeo sobre esse livro, tem vídeo sobre outros livros dela. Eu sempre cito a Wisława quando vou falar de poesia, quando vou falar de autoras que eu mais amo. Então, ela acabou entrando nessa daqui, porque este livro aqui, especialmente, que é poemas, eu vou e volto nele. Às vezes eu pego, leio um poema, fecho, volto ali para a estante, porque é muito inspirador, né? A Wisława, ela tem uma poesia complexa, mas ao mesmo tempo extremamente simples. Ela escreve de uma maneira muito fluida, muito simples, mas para falar, assim, de coisas muito profundas. É muito difícil o que ela faz, né? Ai, gente, ela é incrível, sério. Se você não leu, por favor, faça, né? Favor a você mesmo de ler Wisława, de ler esse livro aqui, que é ultra indicadíssimo aqui por mim neste canal, sério, maravilhoso. E com Wisława encerro esta tag literária. Espero que vocês tenham gostado. Depois me contem ali nos comentários o que vocês acharam, quais foram os livros que surpreenderam vocês aqui nessa tag, ou quais que vocês já sabiam que eu ia citar, quem sabe, né? Enfim, a gente vai conversando por ali. Também peço para você que ficou até aqui comigo para deixar aquele joinha, que é muito importante para a divulgação do meu canal, para eu conseguir chegar a outras pessoas. Tá certo, gente? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!